Anteriormente, nós encontramos alguns bugs, certo? Agora, qual que é a melhor forma de a gente reportar isso para outras pessoas? Passar essa informação de que esse bug está acontecendo e como a gente faz isso? Quando a gente trabalha no desenvolvimento de software, existem várias ferramentas que auxiliam a gente a fazer isso. Tem equipes, por exemplo, que usam o Jira, tem equipes que usam o Trello. E nessas ferramentas, geralmente elas têm um passo a passo, já um formuláriozinho de reporte de bugs neles. Mas vamos supor que a gente não utilize nada disso e a gente vai reportar um bug aqui no Google Docs mesmo. Então, o que é essencial a gente falar e o que é essencial a gente escrever sobre esse problema que está acontecendo? A primeira coisa é o resumo. É um nome que a gente dá. É bom você ter entre 10 palavras, assim, não passar muito disso. É um título que a gente dá para esse bug. Um bom resumo é aquele que é bem específico, que realmente identifique aquele bug que a gente está falando. Então, ele não pode ser genérico. A gente não pode, por exemplo, escrever assim: problema com login. Porque isso não diz nada do bug, então não é específico o suficiente. Vamos reportar, por exemplo, que o nosso sistema não está travando quando você digita a senha 3 vezes, né? Então, um bom resumo é justamente sistema não bloqueia login ao digitar senha errada 3 vezes. Sistema não bloqueia login ao digitar senha errada 3 vezes. Beleza. Então não pode ser uma coisa super extensa, mas, por exemplo, esse é um bom tamanho de resumo de bug. E o próximo passo é a descrição. Então, o que tem que conter nessa descrição? É o passo a passo de como a gente fez para esse bug acontecer. Então, no caso, aqui, não pode ser um passo a passo genérico também. Eu não posso falar simplesmente loguei, tentei logar no sistema. Porque, tem várias formas que você pode tentar logar no sistema, sabe? Você realmente digitou a senha errada. Então, precisa ser específico. Precisa ser realmente um passo a passo. Então, eu posso falar assim... digitei o usuário... Marina com a senha 123456... que não, sendo que a senha correta é 654123 por 3 vezes consecutivas ao clicar no botão confirmar na terceira tentativa o sistema não foi bloqueado como esperado. Bom, eu poderia ainda ser mais específica, eu poderia fazer realmente um passo a passo, falar digitei o nome, digitei a senha, então eu poderia ser bem específica, mas aqui, por exemplo, já não está genérico o suficiente, então eu falei o usuário que eu utilizei, eu falei a senha que eu utilizei, eu falei qual que era a senha correta, que eu fiz isso 3 vezes consecutivas, quando eu cliquei no botão de confirmar, o comportamento esperado, né? Era que o login fosse bloqueado e não foi. Então, eu fui bem específica. A outra
Outra coisa que a gente precisa ter é a versão. Então, vamos supor que nosso sistema ele tem várias versões, então ele está em desenvolvimento, e eu fiz esse negócio na versão que é 1.5. Então, por exemplo, se alguém for tentar reproduzir esse bug na versão 1.6, pode ser que isso não aconteça, porque eu fiz isso na 1.5, e pode ser que aquela versão já corrigiu o problema. Ou pode ser que na versão 1.4 não tinha esse problema. Então, é bom saber que versão do sistema que você testou esse sistema, né? E a próxima coisa é a plataforma. Então, onde que eu estou fazendo isso? Porque tem erros, por exemplo, que só acontecem em determinado sistema. Então, eu posso falar aqui que eu fiz de um computador, um PC, eu posso ter feito isso de um celular, e, por exemplo, no celular não funcionar e no computador funcionar. Então, é sempre importante a plataforma. E o navegador. Pode ser que tenha coisas que, por exemplo, não funcionam em um navegador específico e não funcionam em outro. Então, eu vou falar aqui que eu testei no Google Chrome. Então, isso é um exemplo de reporte de bugs. O que é um exemplo simples. Então, o que não é bom a gente fazer? A gente não pode ser genérico. Então, como eu falei, eu não poderia simplesmente aqui na descrição falar, tipo, preenche o login. Então, é bom você ser específico, falar assim, na barra de login, digite 3 vezes o nome, digite a senha errada, repita esse passo 3 vezes. Então, tem várias maneiras de você falar isso. Não precisa ser exatamente assim, mas o importante seja específico. Bom, então esse é o nosso primeiro reporte de bugs, né? A gente fez ele por escrito, então ele poderia ser feito em outras ferramentas também. Importante antes de a gente reportar o bug, é legal a gente saber algumas coisas. Por exemplo, se esse bug já não está no sistema, então, geralmente você tem uma tela que você, pelo resumo, que é esse nome, você pode procurar e ver se não tem nem nada parecido, porque senão não vale a pena você reportá-lo. Outra coisa é reproduzir o bug de outras formas. Então, eu escrevi aqui que eu digitei o usuário com essa senha. Que mais outras formas que eu poderia, que mais outros usuários, por exemplo, eu poderia ter executado, eu poderia adicionar aqui na descrição mais opções. E também para ver a frequência que esse bug acontece e ver se ele não acontece só em um caso específico, de repente numa plataforma específica, por exemplo, eu executei no Google Chrome, eu posso ir lá e executar também no Internet Explorer. E eu adiciono aqui que eu também testei, por exemplo, no Internet Explorer e que ele está acontecendo em mais de um navegador. É uma opção. Também é importante você sempre ser bem descritivo, né? Como eu já falei na descrição. E não usar nenhum tipo de linguagem que desrespeite, digamos, o trabalho de outra pessoa. Então, não é, tipo... Não escrever, tipo, o sistema está quebrado, o sistema está... o sistema não funciona em determinado aspecto, porque isso não vai, tipo, ajudar a corrigir o erro. Então, é bom você especificar exatamente o que está acontecendo com aquele problema. Então, esse é o resumo e esse é o reporte de bugs aqui no exemplo descritivo.